Desde que os primeiros marinheiros se aventuraram em mar aberto, o oceano tem sido sinônimo de mistério. Qualquer sombra na água ou onda maior que o normal era motivo para criar lendas. Mas será que são apenas lendas? Algumas dessas criaturas nasceram da mitologia, outras da cultura pop, e algumas têm até testemunhas visuais. Pegue o seu colete salva-vidas, porque a nossa primeira parada é um terror bem real. Começamos com o Otodus Megalodon. Diferente da maioria desta lista, nós temos certeza absoluta de que esse pesadelo existiu. Reinando nos oceanos há milhões de anos, o Megalodon foi o maior predador marinho que já cruzou os mares da Terra. Pense em um tubarão branco. Agora multiplique o tamanho dele para chegar a impressionantes 18 metros de comprimento e um peso de até 60 toneladas. Para você ter uma ideia, a mordida desse colosso gerava uma força de quase 18 toneladas, o suficiente para esmagar o crânio de uma baleia como se fosse uma uva. Fósseis mostram que ele caçava arrancando as nadadeiras de grandes baleias para imobilizá-las antes do ataque final. A ciência diz que ele foi extinto há cerca de 3 milhões de anos devido a mudanças climáticas e à redução do seu suprimento de comida. Mas a internet ama uma teoria da conspiração. Com tanto oceano inexplorado, existiria a remota possibilidade de um fóssil vivo desses ainda nadar nas profundezas escuras das fossas marianas, alimentando-se de lulas colossais? A biologia diz que a pressão e o frio os matariam, mas só de imaginar uma sombra de 18 metros passando por baixo do seu barco, a água já parece mais fria. O monstro do Lago Ness. E por falar em coisas que se recusam a desaparecer, vamos sair do oceano aberto e ir para a neblina da Escócia. O monstro do Lago Ness, ou carinhosamente chamado de Nessie, é o criptídeo mais famoso do mundo. A história não começou no século XX, não. Os primeiros relatos datam do ano 565, quando um santo irlandês chamado Columba supostamente salvou um homem de ser devorado por uma besta da água apenas fazendo o sinal da cruz. Séculos depois, a febre de Nessie explodiu nos anos 30 com a famosa foto do cirurgião, descrevendo uma criatura semelhante a um plesiosauro, um réptil marinho da era dos dinossauros que de alguma forma teria sobrevivido à extinção. O que torna o Lago Ness perfeito para esconder um monstro é que suas águas são repletas de turfa, tornando a visibilidade quase zero a partir de poucos metros de profundidade. Por décadas, pesquisadores usaram radares militares, sonares de varredura e submarinos no lago para encontrar provas. Até hoje, nada de concreto foi achado além de cardumes de enguias gigantes e troncos afundados. Mas a silhueta daquele pescoço longo saindo da névoa escocesa continua sendo uma das imagens mais perturbadoras e duradouras da nossa cultura. O Kraken. Se o Lago Ness tem Nessie, os mares implacáveis do norte têm o Kraken. Originário da mitologia escandinava, o Kraken não era apenas um monstro, era uma força da natureza inescapável. Os contos antigos o descreviam como uma criatura tão colossal que, quando repousava na superfície, marinheiros desavisados o confundiam com uma ilha inteira. Há até lendas de tripulações que ancoraram e acenderam fogueiras em suas costas, apenas para serem arrastados para o fundo do mar quando a ilha acordava. O cheiro que precedia o Kraken era descrito como um odor terrível de peixe podre. Quando os navios se aproximavam, dezenas de tentáculos grossos como mastros de navio emergiam para abraçar os cascos, quebrando a madeira em pedaços em questão de segundos. E se por um milagre o navio escapasse dos tentáculos, o gigantesco redemoinho criado quando o monstro afundava sugava a embarcação para a escuridão. O mais fascinante do Kraken? Ele foi amplamente inspirado pelas lulas gigantes reais, criaturas que vivem nas profundezas e podem passar dos 12 metros, travando batalhas épicas contra cachalotes. O oceano já nos deu a base do monstro, os marinheiros apenas aumentaram a escala do pesadelo. Leviatã. Mas se estamos falando de escalas absurdas, precisamos falar do Leviatã. Esta não é apenas uma criatura de histórias de pescador, é uma entidade de origens bíblicas e das mais antigas mitologias do Oriente Médio. Descrito no livro de Jó, o Leviatã é o caos primevo em forma de monstro marinho. Um réptil colossal, coberto por escamas tão impenetráveis que nenhuma lança humana poderia perfurar, com olhos que brilham como o amanhecer e capaz de expelir fogo pelas narinas, fazendo o oceano ferver e espumar à sua volta. O folclore hebraico antigo dizia que Deus teve que destruir a fêmea do Leviatã no início dos tempos, pois se essas criaturas se reproduzissem, o mundo inteiro seria devorado. O Leviatã não é apenas um animal grande, ele é a representação física do poder indomável e aterrorizante da natureza. Imaginar estar em uma caravela de madeira do século XVII, no meio de uma tempestade, e ver a água ferver diante de você, anunciando a chegada de uma serpente do tamanho de uma cordilheira, é o ápice do terror existencial. Jormungandr.
E já que tocamos em cobras marinhas com proporções divinas, voltamos à mitologia nórdica para conhecer Jormungandr, a serpente do mundo. Na mitologia, essa criatura macabra, filha do deus da trapaça Loki, foi atirada por Odin no oceano profundo que circunda Midgard, o nosso mundo humano. O problema é que lá embaixo, ela cresceu. Cresceu tanto, mas tanto, que deu a volta no planeta Terra inteiro e mordeu a própria cauda, abraçando o mundo em um círculo de escamas. Jormungandr é uma ameaça em escala global, o inimigo mortal de Thor, o deus do trovão. Há um mito famoso onde Thor usa a cabeça de um boi gigante como isca para pescá-la, resultando em uma encarada aterrorizante entre o deus e o monstro que fez as montanhas tremerem. As lendas dizem que, quando ela finalmente soltar a própria cauda e se erguer dos mares em fúria, seu veneno contaminará os céus e os oceanos transbordarão em inundações massivas, marcando o início do Ragnarok, o fim de todas as coisas. O tamanho dela é tão incompreensível que torna qualquer outra criatura desta lista um mero detalhe. Vamos do fim do mundo para um terror muito mais pessoal e arrepiante com o folclore japonês. Conheça o Umibuzu. Diferente das bestas de escamas grossas e tentáculos, o Umibuzu ataca com o puro estranhamento humanoide. Ele se manifesta no mar nas noites mais calmas, sem vento e sem nuvens, num silêncio mortal. De repente, a água negra se agita e uma figura imensa e careca ergue-se acima do navio, parecendo um monge gigante feito inteiramente de sombras e água do mar. A lenda diz que eles são os espíritos vingativos de monges afogados. O Umibuzu não devora as pessoas, ele tem um ritual macabro. Ele encara a tripulação e exige um barril. Se os marinheiros entregarem, ele usa as mãos sombrias para encher o barril com água do mar e derramar no convés, repetidas vezes, até o navio afundar. A única forma de escapar com vida é enganar a criatura dando a ela um barril sem fundo, para que o monstro fique eternamente tentando encher o recipiente sem sucesso, dando tempo para o navio fugir. O medo aqui vem dessa forma humana distorcida, silenciosa e implacável emergindo na escuridão do mar. Ninjin. E o horror das figuras humanoides gigantes no mar não ficou perdido na antiguidade. Nos obscuros fóruns de internet do Japão nos anos 2000, nasceu um novo mito urbano que tirou o sono de muita gente, o Ninjin. Testemunhas, supostamente tripulantes de navios pesqueiros e embarcações de pesquisa na gélida e isolada Antártida, começaram a relatar criaturas pálidas, totalmente brancas e colossais, medindo de 20 a 30 metros de comprimento. A parte que gela a espinha? Eles não parecem peixes, eles têm feições humanas deformadas. Imagine uma baleia branca colossal, mas com pernas no lugar da cauda e mãos compridas com 5 dedos em vez de barbatanas peitorais. Os relatos dizem que eles costumam se aproximar dos navios durante a noite, exibindo um rosto pálido e sem expressão, com apenas 2 grandes olhos negros e um buraco no lugar da boca, flutuando silenciosamente perto dos icebergs. Boatos conspiratórios dizem que o governo japonês tem vídeos reais dessas criaturas, mas abafa o caso para evitar pânico. Verdade ou creepypasta, o Ninjin é a essência do Vale da Estranheza, provando que o medo do desconhecido no mar gelado é tão forte hoje quanto era 1000 anos atrás. Sharktopus. Agora, vamos dar uma respirada do terror psicológico para falar de um terror cinematográfico puramente caótico e exagerado. Nascido diretamente das mentes insanas dos filmes de baixo orçamento do canal Sci-Fi, o Sharktopus é exatamente o que o nome sugere, um experimento militar ultrasecreto, conhecido como Projeto S-11. O objetivo da Marinha era criar uma arma biológica controlada por impulsos elétricos no cérebro. Eles uniram a letalidade da metade superior de um grande tubarão branco com a agilidade e os 8 braços da parte inferior de um polvo gigante. Claro que o controle mental falha e a criatura escapa. O resultado é uma fera capaz de nadar na velocidade de um predador ápice, usar tentáculos cobertos por ganchos para arrancar pessoas de jet skis, derrubar helicópteros no ar e, como se não bastasse, caminhar usando os tentáculos pela areia da praia para buscar turistas distraídos. É cientificamente e logicamente absurdo? Totalmente. Mas se você parar para pensar até onde a engenharia genética humana pode ir por ganância e ambição militar no futuro, a ideia de misturar os maiores assassinos da natureza não deixa de ter o seu toque bizarro de terror. Cthulhu. Para encerrar a nossa lista, deixamos de lado a biologia e a genética e mergulhamos na entidade definitiva. Cthulhu. Criado pela mente perturbada do escritor H.P. Lovecraft na década de 20, Cthulhu não é um animal marinho, é um grande antigo, uma divindade cósmica de poder incomensurável que caiu das estrelas antes do alvorecer da humanidade. Hoje, ele jaz adormecido na macabra cidade submersa de Errilia, no ponto mais isolado do Oceano Pacífico.
Descrito vagamente com uma monstruosa cabeça de polvo com inúmeros tentáculos, asas de dragão nas costas e um corpo humanoide escamoso com quilômetros de altura, a verdadeira ameaça de Cthulhu não é a força física, é a destruição mental. Ele é tão alheio à nossa realidade que apenas olhar para ele ou ouvir o seu chamado induz os humanos à loucura instantânea. Há seitas sombrias espalhadas por todo o mundo que esperam no escuro, venerando a entidade e aguardando o seu retorno. Em sua casa em Errilia, Cthulhu morto aguarda sonhando. A profecia diz que, quando as estrelas se alinharem perfeitamente no céu, a cidade emergirá, ele despertará, e o oceano, junto com toda a humanidade, será devorado. Seja lidando com o medo primitivo de tubarões gigantes extintos que estilhaçavam ossos, espíritos afogados que emergem na noite calma, ou entidades divinas de outros mundos que brincam com a nossa sanidade, o oceano continua sendo a última e maior fronteira de mistério do nosso planeta. É o desconhecido, escuro e profundo que gera o medo, mas também a nossa imensa e incontrolável curiosidade de explorar. E você? Qual dessas criaturas faria você nunca mais querer pisar na areia da praia ou entrar em um barco? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler todos os comentários. Se você gostou desse mergulho perturbador nas profundezas, não esquece de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva no canal. Até mais!